E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, vocês não têm noção de como foi que eu conheci essa menina e como ela tá aqui hoje comigo no canal, fazendo essa participação super incrível e trazendo um conteúdo para vocês sobre o Canadá, que é um dos países mais pesquisados pelos estudantes, pelos profissionais que buscam migração no exterior. Então, eu decidi trazer aqui uma convidada que vai falar sobre estudo e trabalho e todo o planejamento dela antes de sair do Brasil para chegar onde ela está hoje, tá? A minha convidada é a Bárbara Simão. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, deixa o seu like, essa entrevista vai ajudar você, vai ajudar os seus amigos. E, Bárbara, seja bem-vinda, estou muito feliz de receber você aqui hoje. E queria que você se apresentasse, queria que você contasse um pouquinho da sua jornada para o pessoal entender, que depois eu vou resgatar o momento que a gente se conheceu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, como foi falado. E, assim, hoje eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Saí de um calor de mais de 30 graus para vir aqui para o Canadá. Então, assim, se tem alguém com medo do inverno, isso aí não é um problema. Porque se eu, lá do Nordeste, do top do Nordeste, conseguir me adaptar ao inverno do Canadá, qualquer pessoa vai conseguir também. Então, a minha jornada até chegar aqui no Canadá foi uma jornada de muito planejamento e, e eu posso dizer que também foi difícil você entender que é um planejamento, que o seu sonho ele vai ser construído ao longo do tempo. Não é simplesmente você, eu quero ir para o Canadá e vir, porque você pode até vir, mas as chances de sucesso no final, elas são mínimas. Então, eu entrei na faculdade, eu sou formada em economia, e aí, só que até depois que eu saí da faculdade, eu fiquei um pouco perdida, sem saber o que é que eu queria fazer de fato, onde que eu queria me alocar profissionalmente no mercado. E aí surgiu a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos. Eu tenho uma tia lá e eu fui fazer um intercâmbio. Eu estudei por 6 meses eu fiz um, um curso de verão numa universidade, English as a Second Language, e aí abriu assim a minha mente de uma forma impressionante, porque não era só a cultura que era diferente da minha, porque cada dia era uma coisa diferente, mas também a possibilidade de você ver que você pode dar certo fora do Brasil. E o Brasil sempre estava me deixando na dúvida, estava tendo, como que a gente fala aqui, second guess, sobre a minha vida profissional. Dúvidas, E se você estava dúvidas, sentindo muitas dúvidas se você queria continuar ali, né? Seria isso. exatamente. E aí eu passei esse um ano nos Estados Unidos, mas eu ainda sentia que não foi a experiência completa que eu queria. E aí eu voltei para o Brasil, voltei assim um pouco já frustrada, porque eu já sabia que ia começar tudo de novo, as mesmas dúvidas. E aí eu entrei num, no MBA, eu fiz um MBA em Business, e e pronto, aí quando eu terminei esse curso, eu queria entrar para as Forças Armadas. E aí eu tentei, fiz concurso, estudei, tinha concurso que era só, ah, enfim, os concursos específicos e nada estava dando certo. Aí eu pensei, aí começou a vir as informações sobre, porque uma vez ou outra você via posts no Instagram, o Canadá está precisando de gente, o Canadá está precisando de gente. Existe uma romantização sobre isso, sobre essas informações que estão na internet. De fato, o Canadá precisa de gente, mas ele precisa de gente com inglês muito bom, ele precisa de gente com
com graduação, com pós-graduação, ele precisa de pessoas muito qualificadas. Porque Qualificadas. Isso é importante, aí, pessoal. Anotem isso que a Bárbara está dizendo, porque eu amei que você falou isso aí, o processo de romantização e como desmistificar isso aí para entender que às vezes não é só aqueles requisitos básicos que a gente imagina. Desculpa exatamente. interromper, foi Não, importante pontuar isso aí. sem problema. Mas, então, e eu fui pega por essa romantização. Então, eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, foi aí que eu fui vendo os requisitos que era necessário para dar o processo de imigração. E, e aí, e dentro desse processo de imigração, existe um mundo. É um mundo. Existem vários processos de imigração. O Canadá ele é dividido em províncias, então cada província tem as suas especificidades. Então, cada província tem o seu próprio processo de imigração e também tem o federal, que é do Canadá como um todo. E aí eu fui vendo que o inglês é 70% do processo, inglês e idade. A sua idade ela vai depender muito do seu nível de pontuação. Quanto mais novo, entre 18 e 29 anos, você faz a pontuação máxima. E aí eu comecei a pesquisar. Só que o nível de inglês que eles precisavam era um nível de inglês muito alto. Então, pelo padrão do IELTS, né, pelo benchmark ali do IELTS, você tinha que ter um que eles chamam aqui CLB 9, que é 7 no reading, 7 no writing, 7 no speaking e 8 no listening. E aí eu comecei a estudar, muito alto. Muito Mas alto, aí, gente. muito alto. Mas, assim, esse nível é um nível, assim, para você já vir com imigração direta, para você conseguir a pontuação para você entrar pelo processo, para ter a residência permanente direta. É muito, assim, é possível, mas não é tão fácil como as pessoas romantizam por aí. Os Mas, enfim, jornais romantizam, né? Tipo, as coisas, as mídias sociais. Eu já vi isso, muito isso isso. também. E aí eu comecei a estudar. E eu tinha assim uma trava muito grande em relação a esses testes de proficiência, porque na minha cabeça eu pensava, eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir essa nota. Só que eu comecei a desmistificar a prova, eu comecei a entender a prova de fato e vi que assim é possível. Você precisa de dedicação, você precisa colocar esforço. Se isso é o que você quer, você vai ter que começar a criar um planejamento. Então, eu estudava muito, parecia que eu estava estudando para um concurso. Eu estudava de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu tinha 12 professores de inglês para monitorar o meu speaking e o meu writing. E aí eu fiz a primeira prova, eu fiz só para saber como era a prova e tal. Foi um baque, assim, eu achava que eu ia tirar 6 e tal, foi muito baixo, média ali de 5, 5,5, e é um choque de realidade. Você pensa que o seu inglês é muito bom, mediano, e aí você vê que você precisa de esforço. E eu comecei a estudar, aí veio o segundo IELTS, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto e o sétimo. Eu fiz 7 IELTS e eu não consegui as notas necessárias, que eram aquelas notas que eu falei anteriormente. Eu sempre ficava por meio ponto no writing, meio ponto no writing, meio ponto. Aí chegou na 7ª vez, eu já estava muito desgastada. Eu sou de uma pessoa, eu tinha que ir para outra cidade, passava um dia e meio fora, viajava. Então, assim, eu estava emocionalmente desgastada para vir, isso tudo, o planejamento de vir já com a residência permanente. E aí eu e meu marido, a gente decidiu, então, vir com o plano B, que esse é o plano que eu diria 70%, 80% dos brasileiros vêm para o Canadá dessa forma. Eles vêm com um estudo. Por exemplo, meu marido ele fez um college de 2 anos, que é uma pós-graduação, e ele veio com visto de trabalho e eu vim com visto de estudos. Ou, ao contrário, ele veio com de estudos e eu vim com visto de trabalho aberto. Então, eu podia trabalhar em qualquer lugar que Full eu time. quisesse, full time.
Então, ele era o seu sponsor no visto, no caso, né? Você veio porque ele estava estudando, então, enquanto ele era estudante, você trabalhava. E ele poderia trabalhar part-time também nesse visto? Sim. Ok. Olha, gente, isso é uma excelente possibilidade, tá? Depois vou comentar mais sobre isso. E o meu visto, ele estava integrado ao dele. Então, se o dele expira, o meu expira também. Então, como você falou, ele realmente era o meu sponsor nesse processo. E aí, sim, aí lá atrás, antes de vir, a gente fez o que tem até uma calculadora lá pelo site do governo que você coloca assim a sua realidade hoje e o que você precisa para atingir a média de pontuação que o governo requer para você já vir com o processo de imigração. Enfim, em relação ao estudo, Mário ele fez um curso chamado Financial Planning and Wealth Management. É um curso de planejamento financeiro. E aqui no Canadá, isso é muito forte, no sentido de que as pessoas têm uma percepção da sua circunstância financeira muito forte. Então, as pessoas se preocupam muito com a aposentadoria, porque a aposentadoria aqui do Canadá, a aposentadoria federal, né, que você se aposenta, você tem um direito pelo governo. É muito baixa, muito, muito baixa. Então, para você manter o mesmo padrão de vida, as pessoas elas se preocupam com guardar dinheiro para ter uma boa, para continuar tendo uma boa vida depois que para de trabalhar. Então, a gente escolheu esse curso até porque a gente teve o primeiro visto, ele foi negado, o visto de estudo, porque foi uma confusão. Uma outra coisa. Quando vocês estiverem fazendo o visto, o processo de imigração, qualquer uma coisa que seja relacionada a isso, não coloca toda a sua confiança em consultoria, tem um entendimento do que é o processo de vocês, porque assim, isso foi o que aconteceu comigo e com o Mário. A gente confiou todo o nosso processo na mão de outra pessoa, e a gente simplesmente não lia de fato as coisas, não entendia, porque processo de visto é muito minucioso, qualquer coisinha que você errar, o governo vai ver que você tem uma discrepância de informações. E aí, o meu visto, ela tinha colocado que o meu visto ia para Vancouver e o de Mário ia para Toronto. Não fazia, foram vários erros. E aí, a gente teve o visto negado. E aí eu pensei, eu vou voltar de novo a estudar para o IELTS entre aquelas 7 vezes. Pensei, eu voltei a estudar e tal, enfim. E aí eu entrei também no mestrado, porque eu via que o mestrado me dava ainda uma maior pontuação para conseguir fechar ali o processo de imigração. E aí a gente veio para o Canadá, ele estudou, eu comecei a trabalhar num café e assim, eu trabalhei nesse café e não é simples para, de novo, tudo que eu fazia, tudo que a gente fazia aqui no Canadá era visando o processo de imigração. Isso vai ajudar no processo de imigração? Beleza, então eu vou fazer isso. Se eu trabalhar nesse lugar, vai me ajudar? Não. Então, você tem que ir tomando decisões, porque quando você está aqui no Canadá, quando você está fora, tudo acontece muito rápido. Você pensa, eu tenho 2 anos para resolver minha vida, mas 2 anos passam muito rápido. E se você não... Muito! E se você não tem um planejamento, se as suas decisões não são assertivas para o objetivo final que você tem, o tempo passa e, infelizmente, eu vejo aqui pessoas que já estão há 5 anos aqui no Canadá e ainda está assim, com um processo de imigração não finalizado. Hoje eu tenho 2 anos em Canadá e a gente já conseguiu a residência permanente, mas também porque que bom. Parabéns. Foi merecidíssimo. Só diante do que eu já ouvi, já abri um sorriso aqui, porque é muito merecido, Bárbara, muito. É um processo assim, ele é desgastante,
mas ele é recompensador. Ele é muito recompensador, porque, é como eu estou dizendo, você tem que tomar decisões corretas. Você não pode postergar, porque eu vejo assim, realmente o IELTS é o que trava muita gente aqui. Então, o povo, não, eu faço essa prova depois, eu faço essa prova depois. O ano passado foi o ano da imigração dos preparados, de quem estava preparado. Gente, Porque eu teve vi que eles baixaram muito a nota. Eu nunca muito, vi aquela nota, nunca, do nunca, Express Entry. Nunca vi aquela nunca. nota. E eu já acompanhei muito o processo do Canadá. Eu tenho vários clientes no Canadá e sempre essa luta, sempre os mesmos relatos. Mas foi surreal, cara. Quem estava, assim, se preparando, entrou. Eu tenho certeza, muita gente entrou. E aí, o que eles chamam os draws, né, que é as chamadas, geralmente a média de pontuação é 455, 459. A nossa pontuação antes de completar um ano de trabalho qualificado no Canadá, a gente estava ali 425. Então, a gente, juntando tudo, o IELTS, que apesar de não ter sido o IELTS ideal, Perfeito, né? ainda era uma nota boa, ainda era uma nota alta. E aí teve a idade, teve o mestrado, O contou um casamento, né? O fato de vocês serem casados isso, também. teve um ano de nessa época Mário ainda não tinha terminado o estudo, mas teve a experiência de trabalho dele no Brasil, teve a minha experiência de trabalho. E aí eu estava só esperando fechar um ano de trabalho, de experiência canadense para aplicar. Então, assim, quando a gente fechou tudo isso, a nota da gente foi para 475. Então, a gente abriu o perfil e logo depois a gente foi chamado. Aí, acho que uns 3 draws depois, a nota baixou para 75, para 75. Foi assim, porque estava precisando de as fronteiras todas fechadas, não estava vindo ninguém, então eles começaram a acelerar o processo de quem já estava aqui. Então, Entendi. saiu de 470 mais ou menos, para 75. Então, quem tinha o perfil aberto, quem tinha o IELTS pronto, quem tinha tudo pronto, foi premiado, foi sorteado. Então, eu tenho sempre, eu e meu marido, a gente tem essa ansiedade de deixar tudo pronto, porque a gente não tem outra escolha a não ser dar certo no Canadá. Eu não quero voltar para o Brasil, eu não quero, eu amo meu país, mas o nível de oportunidade que a gente tem aqui no Canadá é surreal, é surreal. Se você não tem medo, se você está preparado, se você quer dar certo, o Canadá ele vai lhe permitir isso. Enfim, e aí a gente conseguiu, o processo de imigração foi muito rápido, muito, muito rápido. Nessa A gente, fase, qual foi a nota de vocês no IELTS, que não era perfeita, mas acabou funcionando? então, eu tirei, ficou ali, a minha média ficou, que eles chamam aqui o CLB 8, eu estava com 7 no speaking, 6,5 no writing, 9 no reading e 7,5 no listening. Cara, muito alta mesmo, de verdade. E sempre era o writing. Por isso que eu comecei a pensar, ó, não é para ir desse jeito, não é para ir desse jeito, não é o meu destino, Deus não quer que eu vá desse jeito. Então, eu comecei a repensar. E eu acho que hoje a gente tomou a decisão certa de ter vindo para uma cidade. Porque antes, se a gente tivesse vindo já com a residência permanente, a gente ia ter ido morar em Toronto, era outra realidade. Assim, eu moro numa cidade chamada Sarnia, ela é uma cidade do interior, ela faz fronteira com os Estados Unidos, a gente está a 8 minutos dos Estados Unidos, que faz ali perto de Detroit, do Uhum. estado de Michigan. E aqui a qualidade de vida é totalmente diferente se eu tivesse morando em Toronto. Então, Toronto é muito
para quem gosta, é muito agitada, é metrô, é sair de um lugar para outro vai demandar tempo. Aqui, meu marido vai para o trabalho, 5 minutos, o trânsito é tranquilo, então depende muito de perfil aí. Mas, por outro lado, para quem chega no Canadá, você já chega com R$ 4,50 em desvantagem, né? Você já chega, a sua moeda, ela já vale muito menos. Então, como é que eu posso dizer? As despesas iniciais, você vai estar convertendo. Ainda você vai estar convertendo, porque não... Porque você não Você... ganha ainda na moeda local, né? E assim, Exatamente. você falou outra coisa que eu achei importante, você falou que você trabalhou num café, foi isso quando você Sim. chegou? Que às vezes, eu já vi muitos brasileiros falarem, e eu já tive essa percepção, que tipo, então eu saí da minha área, então isso é um retrocesso. E não foi, você deu, entre aspas, muito entre aspas, alguns passos para trás, para dar 1 milhão para frente. Tipo, muito importante isso que você está falando aqui, Bárbara, muito, muito, você não tem noção. E eu acho que, assim, você ganhou não só essa coisa da experiência canadense, de ter uma referência no país, dizer assim, e se eu ligar aqui para alguém, alguém vai te dar uma referência, alguém vai dizer que te conhece? Sim, eu trabalhei no café aqui tanto tempo. Contou para o processo de imigração e contou para a pessoa que você é hoje, eu não tenho dúvidas. Com certeza, sem dúvida alguma. O café foi uma experiência de crescimento e ainda assim de confiança em quem eu sou, na confiança profissional, porque eu bati tanto na porta no Brasil, Você bateu eu, na trave, na é, trave, essa é a palavra. bati na trave tanto no Brasil que eu comecei a questionar o potencial em termos profissionais. E aí, quando eu cheguei no Canadá, tudo começou a dar certo e tudo com muito esforço, sem criar uma expectativa irreal, com muito esforço. Não, assim, é porque eu tento sempre ver o lado positivo das coisas. Então, assim, eu tinha que acordar de 5:30 da manhã. Não, eu tinha que acordar de 15 para as 5 da manhã, porque eu abria o café. Só que eu via isso como em favor para mim. Se eu estou abrindo o café, eu estou tendo uma responsabilidade muito grande. E Eles abrir o confiam em café, você. a confiança. E assim, e não é qualquer trabalho que vai encaixar você no processo de imigração. Ele tem que ser um trabalho qualificado. Se eu sou simplesmente é, garçonete ou server ou barista, que era o que eu era no início, esses trabalhos, eles ainda não são considerados qualificados. Então, veio a pandemia, todo mundo foi embora do café. Todo mundo começou a dizer: "Não, eu tô com medo de ficar", porque até então ninguém realmente não sabia o nível de gravidade da pandemia, todo mundo com muito medo. E aí eu disse: "Não, eu vou ficar". E aí eu fiquei sozinha, gerenciando o café, tudo, fazendo pedido, porque eu sabia que se eu parasse, eu ia parar o tempo que estava contando Estava para o meu contando para o seu ano, processo. no meu Aí a processo. história dos passos para trás e para frente. Exatamente. E aí eu pensei: "Não, eu vou ficar aqui sozinha, porque se eu parar de trabalhar, o meu processo de imigração vai ficar parado também". Fiz, não, eu falei com o dono lá, fiz, não, a gente reduz as horas e eu fico aqui sozinha. E aí eu trabalhei muito, 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 muito. Mas assim, era o objetivo. Eu acordava todo dia, eu sabia, eu estava acordando, eu estou visando o meu processo de imigração. Eu quero, é isso que eu quero, é o meu objetivo. E aí, pronto. Aí passou um ano, eu ainda fiquei 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio lá no café. Só que quando fechou um ano, a gente já aplicou, já deu entrada no processo, e aí vem o sair dos 2 passos para trás e começar a dar o seu passo, os 2 para frente agora. Então, o que foi que aconteceu? Nesse meio ano ainda que eu fiquei lá no café, no último mês, eu fiz, não, agora eu quero entrar na minha vida profissional, porque eu sei que é possível.
E aí eu comecei a aplicar. Eu comecei a aplicar para vários bancos aqui no Canadá, vários, vários. Eu perdi a conta de quantas aplicações eu fiz. Que é outra coisa também. A gente também tem muito medo da rejeição. Ah, eu não vou lá porque eu não vou conseguir esse trabalho. Mas você tem que pelo menos tentar. Você tem que tentar, você tem que ir em busca, porque senão você vai morrer E com se? aquela E e, se? e se é igual a gente saiu do Brasil, todo mundo, você vai para o Canadá, você tem uma vida confortável aqui, o que que você vai fazer no Canadá? O que que... Mas assim, se eu morresse com essa ideia, e se eu não tivesse ido? E se eu tivesse ido? E hoje Como eu seria a minha vida? O que eu estaria exata, fazendo em 10 anos? Quantos lugares eu teria conhecido? E se a minha zona de conforto for o caminho? É isso que eu trago de questionamento todos os dias nos meus stories, sabe? é muito importante você ter essa ansiedade para você mudar, para você dar um passo para frente, porque se você vê que é tudo muito confortável para você, você acaba simplesmente vivendo o dia a dia e é isso. Enfim, aí voltando lá para as aplicações, muitos, você não foi selecionada, você não foi isso e aquilo outro. Só que aqui no Canadá, principalmente na cidade que eu moro, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E aí, eu ainda digo assim, meu marido ele ainda é muito mais ousado, ele é muito ousado. Ele vai, mete a cara e é isso, ele tem zero medo da rejeição. Ele vai lá e foi como ele conseguiu o trabalho dele. Ele foi lá, bateu na porta, conversou. E isso meio que abriu a porta para mim, porque ele foi em vários bancos, ele mesmo levou o currículo dele, ele falou com vários gerentes. E aí, quando eu apliquei, eu coloquei ele como minha referência, porque ele já conhecia o pessoal dos bancos. E aí, eu consegui a entrevista, fiz a entrevista, assim, isso que é o bom do Canadá. Ele deixa você ser quem você é. Você é do Brasil, ele deixa você ser do Brasil. Você não precisa ser aquela coisa emoldurada, você não precisa ser aquela coisa, sabe, engessada que o brasileiro espera de você, tudo muito formal. Não, foi uma entrevista muito agradável. Eu falei muito do Brasil, falei sobre a minha insegurança em relação ao inglês, apesar de que eu ter passado um ano no café, tendo a interação com os clientes, mas agora é outro tipo de interação. Agora eu vou estar tratando da vida financeira de alguém, é muito mais complexo. E E eu, o inglês também, outro vocabulário, né? Já outro Outro desafio. vocabulário, exatamente. E é outra expectativa. O cliente, quando senta comigo para fazer um pedido de crédito, eu tenho que entender toda a vida dele, eu tenho que entender todo o cenário financeiro dele para poder ajudar. E se eu não consigo se eu não consigo me expressar da forma correta, a gente vai ter um gap ali de diferença do que eu estou falando do que ele está entendendo. E talvez a necessidade que ele tem ali vai ficar travada no meu inglês. Isso tudo eu falei na minha entrevista. Ele perguntou qual era a minha fraqueza e eu disse: ó, eu não digo como uma fraqueza, eu digo que eu estou em desvantagem em relação a vocês. Vocês têm um inglês perfeito, nato, e eu tenho um inglês a ser melhorado. E aí, assim, eu não. Outra coisa, eu não parei de fazer aula de inglês. Até hoje eu tenho um professor, eu tenho aula semanal, uma vez por semana, para porque assim, eu consigo me comunicar, mas eu estou me comunicando da forma perfeita. O meu verbo está que é uma coisa assim que a gente também tem que ser mais maleável, porque o que eles esperam da gente é que a gente consiga se comunicar. Essa semana até eu tive uma reunião com o meu gerente geral falando sobre a possibilidade de progredir dentro do banco, quais são as minhas expectativas. Aí eu falei de novo no inglês. Ele falou, não se preocupe com o seu inglês. O cliente está entendendo. Você coloca muito peso sobre o seu inglês. Eu fiz, acho que é uma questão natural da gente enquanto Você é imigrante. imigrante, claro. Se fosse em outro país, com outro idioma, seria com esse idioma local, sem dúvidas. Exatamente. Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele
em geral, ele dá certo demais fora do Brasil, porque a gente tem aquela vontade de trabalhar, a gente tem aquela vontade de dar certo. Isso eu estou dizendo da realidade próxima que eu tenho, não estou generalizando, mas eu vejo que as pessoas ao meu redor, elas têm essa vontade de progredir, Vencer. porque outra coisa, é um investimento que você faz para o Canadá. E não é um investimento barato. É um investimento que demanda planejamento. Então, todo mundo que vem para cá, eu tenho que dar certo, porque eu investi tempo, dinheiro, investi Expectativas. as questões emocionais, muitas vezes você tem que ter uma sanidade bem... Porque senão, a cada frustração, você tem que tomar a frustração como um gás para você continuar, porque se a frustração ela bota para trás, você não vai conseguir, porque vai ter frustrações no seu processo, vai ter frustrações na caminhada, e toma ela como um gás para você seguir. E assim, essa visão toda positiva que eu tenho é muito do meu marido, porque ele é um coach motivacional para mim. Ele me ajuda assim demais no processo de entendimento das minhas questões emocionais, porque senão você está longe da sua família, você está longe da comida que você gosta, você está longe das pessoas que você confia. Então, tudo aqui é uma É caminhada. fácil de você tentar desistir, né? É É fácil de você se desmotivar, porque é muito. desafiador ao extremo, gente. É muito desafiador. Imagina quando você já tem essa intenção de imigrar, que já é um processo mais sério. Mas, assim, é muito importante trazer uma pessoa como você para mostrar que levou tempo, sabe? Tanto no período de preparação, que as pessoas acham, eu recebo muitos directs, tipo assim, se eu me preparar agora, em fevereiro, em agosto, já tá tudo certo. Então, assim, eu falo, gente, não queiram nem isso, nem tenha essa expectativa, nem queira que seja um Você está processo certo. assim. Por quê? Porque você não sabe nada sobre o lugar que você está indo nesse curto período de tempo. Você está se preparando emocionalmente, você fazer o que você fez, Bárbara. Você foi atrás do mestrado, você foi atrás de se qualificar, você foi atrás de melhorar o idioma. E tudo isso é tempo, não tem como você piscar os seus olhos e tá ali tudo ok. Independente do processo que você vai tentar, se é o Express Entry, ou eu nem sei se chama assim ainda, chama? É, Chama, né? É, porque essas coisas de migração mudam muito rápido. Os nomes mudam numa velocidade impressionante. Se for bolsa de estudos, você também tem uma preparação longa. Você precisa entender a documentação, você precisa entender a questão da instituição, você precisa entender quais são as regras do estado, porque cada estado, eu imagino que as províncias têm leis diferentes também, né, Bárbara? E as pessoas querem, tipo, ó, Janaína, eu vou terminar a faculdade agora em dezembro, em fevereiro eu consigo ir? Isso é o que eu mais recebo no meu direct, Bárbara. O que você acha dessa pergunta? olha, como você falou, nem queira isso para você. Nem queira isso para você. Porque vai ser. A gente só está tentando antecipar a frustração que você vai ter daqui a um tempo. Porque se você quiser um processo rápido, um processo não planejado, a chance desse processo todo no final, assim, você vai ter a sua experiência lá, você vai estudar lá, você vai passar um tempo lá. Só que quando chegar na hora de voltar, o que vai fazer? Como é que eu vou fazer para me manter aqui? Eu quero ficar aqui nesse país, eu quero ter um processo de imigração nesse país que é o que eu vejo hoje. O Brasil está A situação econômica do Brasil está um pouco difícil, então todo mundo está querendo Uma sair do Brasil. solução, né? Uma solução. Então, se você... Muitas. Sim, desculpa. Não, Não, pode continuar. não, o que eu falo muito, Bárbara, é que assim, ó, se você está na graduação, começa o seu planejamento durante a graduação. As pessoas pensam assim, não, quando eu terminar é que eu vou pensar no assunto. E aí onde está o erro?
porque talvez na sua graduação você pudesse direcionar todo o seu foco ao projeto Canadá, ao projeto Austrália, ao projeto Estados Unidos, onde quer que você pense aí, você tem que estar muito ciente do que está acontecendo no país, as notícias locais, a economia do país, o processo de imigração que muda pra caramba. Eu diria que a cada 6 meses muda, né? Vamos botar aí uma média de 6 meses, os países mudam completamente. Então, gente, aproveite o tempo que você tem olhando com um prazo de 2 anos, um prazo de 3 anos, um Exatamente, prazo exatamente. de, no mínimo, coloca 1 ano e meio na sua conta. Até porque, Bárbara, o financeiro também é importante. Com E certeza. mesmo que seja, vamos dizer assim, Janaína, mas o meu projeto é com bolsa e a minha bolsa é completa. Ainda assim, você precisa se preparar, porque as surpresas, elas vêm e você tá ali, ó. Eu cheguei aqui na Irlanda, Bárbara, e eu tinha calculado uma média de 80 euros por mês com transporte público, tá? Só que esses 80 euros é quando você já conhece tudo, é quando você já está perfeita na questão do ônibus, do metrô, do que quer que seja, você já sabe tudo. E quando você não sabe nada, quando você se perde, você tem que voltar. E quando o seu ticket de estudante não está pronto, tudo isso você tem que colocar na sua conta, porque você vai gastar mais no início do que você gastaria se você já tivesse há 2 anos, por exemplo. Eu não sei se isso também aconteceu com vocês em relação ao planejamento financeiro. Sim, com certeza. Especialmente, assim, a gente veio 2 meses antes de ter o boom da pandemia. Então, a gente chegou aqui achando que a gente ia conseguir aluguel por um valor. Então, eu estava toda esquematizada para... E olha que eu faço meu planejamento, Na assim, planilha, hein? na planilha, tudo é muito... Porque eu não gosto de surpresas. Então, e assim, mesmo assim, eu fui pega de surpresa, porque quando a gente tentou dar o início ao processo, porque aqui também é um processo para você, porque eu não tenho crédito, ninguém me conhece, então eu sou um risco para uma pessoa me ter como para eu Credora, né? alugar, para alugar casa ou apartamento dessa pessoa. Então, quando a gente chegou aqui, a gente tinha uma expectativa X. Quando a gente efetivou o processo e conseguiu um apartamento, o preço estava totalmente diferente, porque a demanda estava outra. Muitas pessoas, quando começou a dar a pandemia, saíram dos seus trabalhos e começaram a vir para lugares mais baratos, a questão do custo de vida aqui no lugar, aqui na cidade que eu estou, nem se compara ao custo de vida em Toronto. Então, as pessoas começaram a sair e vir para cá e começaram a inflacionar os preços dos aluguéis na cidade pequena, porque eles não precisavam mais estar no escritório, era tudo online. Então, quando a gente foi fechar o processo, já estava outra realidade de preço. Então, assim, você tem que levar em consideração, você tem que ter um extra ali, porque se você está num país diferente, você não sabe o ritmo que as coisas mudam. Então, você tem que estar preparado, o planejamento financeiro, ele é o coração do seu planejamento, porque para o processo de imigração, a gente também tem que comprovar fundos, a gente tem que comprovar ao governo que a gente tem um determinado montante de dinheiro, senão você nem começa seu processo. Então, planejamento financeiro, ele é muito importante no sentido de que primeiro que você tem que decidir quem é você enquanto imigrante. Você quer manter os seus mesmos hábitos? Você quer ter a mesma qualidade de vida que você tinha no Brasil? Eu quero jantar fora todo final de semana. Eu quero sair para gastar uma vez ou outra. Tudo isso tem que ser planejado, porque isso vai determinar o seu sucesso financeiro também, porque quando chega se você é estudante e está trabalhando só part-time, então você vai ter você vai necessitar de uma renda extra. Se você vem sozinho, por exemplo, você vai ter que ter um planejamento dobrado, porque a quantidade de horas permitida para você trabalhar é diferente obviamente, de quem trabalha de full-time e tem uma renda maior. Planejamento
é imprescindível, especialmente é, em um Na processo situação de é, imigração. de imigração e estudo, porque realmente você, além de pagar college, além de pagar livros, além de pagar tudo isso, você ainda tem que sobreviver no meio disso. Então, é muito E importante. assim, o que eu acho importante, que às vezes não entra nessa conta muitas vezes, é que quando você chega, muitas vezes você paga mais caro porque você nem sabe de que forma você economizaria naquele país. Por exemplo, às vezes você vai num supermercado que é o mais caro e você não sabe, mas você chegou na urgência, entendeu? Aí é onde entra aquela coisa de pesquisar muito, de estar sempre acompanhando as notícias, seguir perfis que falam sobre isso. Porque às vezes você erra numa coisinha pequena, só que é um hábitozinho que vai te levando ali a gastar muito mais dinheiro do que o que você esperava. E É parece verdade. muito bobo, gente, mas são coisas que, se você tiver tempo, você economiza muito com essas informações. Demais, muito. Aqui a gente mora, como eu falei, a 8 minutos dos Estados Unidos. Agora não, a gente não consegue, porque tem várias restrições para você sair do Canadá e para os Estados Unidos e voltar. Mas antes, a gente ia para o Walmart aqui dos Estados Unidos, que é muito mais barato, muito mais barato. Você, você tem uma economia na sua feira mensal que é Surreal, gigante, né? surreal. Então, era só atravessar a ponte e tá tudo certo. Mas aí é aquela coisa, você tem que conhecer, você tem que saber aonde comprar. Eu lembro que logo quando a gente chegou, a gente ficou no Airbnb, que era bem perto desse supermercado. Só que a gente não sabia que era um supermercado assim mais elitizado. Os preços eram muito mais caros. Eu comecei a entrar em choque. Eu fiz, meu Deus do céu, É muito acima. não vou conseguir nem comer frango aqui no Canadá. Esse ovo aqui é muito caro. E aí eu dizendo, mãe, eu vou passar fome aqui. Só que aí, porque eu estava com a minha realidade ainda gastando em real, né, na conversão, e eu fui para um dos mais caros. Então, você vai, Hoje, você hoje você ri, né? Mas no é, início, gente, quando você chega é assim, tipo, e você se prepara com dinheiro, você vai lá, ó, não, vai dar tudo certo, a conta tá certinha. Os imprevistos, eles vêm. Então, a gente precisa estar preparado para eles. Mas aí, Bárbara, hoje você trabalha no banco e o seu marido trabalha em banco também? eu trabalho no banco, eu trabalho no Royal Bank, que é um dos maiores bancos do Canadá, e ele trabalha no IG, que é uma empresa de investimento relacionado a processos de planejamento para aposentadoria, mas para investimento também, porque aqui tudo assim, as pessoas começam a pensar em investimento, saiu da faculdade ou acabou você pagou o seu empréstimo para pagar a faculdade, pronto, finalizou aquilo, começa a pensar em investir para a aposentadoria. Então aqui é muito forte isso. Ele trabalha numa empresa de investimento relacionada à aposentadoria. E eu trabalho no banco, eu faço tudo, né? Eu trabalho com crédito, eu trabalho com investimento, eu trabalho com como é que eles chamam? Financiamento de casa. Você Então, assim, vamos dizer assim, uma assistente? Não, você seria a função, estou pensando em português. em Uma português, consultora. Você é uma consultora. eu seria eu sou um banking advisor. O cliente É uma está lá consultora. cheio de perguntas e eu vou lá para dar conselhos, né? Para dar conselhos de qual seria a melhor forma de ele sair daquele endividamento ou da forma que ele pode ganhar mais com o investimento. E hoje você sente que você atingiu o seu objetivo? Assim, você está no lugar que você gostaria de estar quando você pensa toda a sua batalha passada? Olha, eu sou muito grata pela
pela pessoa profissional que eu me tornei, porque eu duvidei tanto de mim, eu sabia que eu era capaz, mas tinha alguma coisa me puxando Bloqueando, assim né? para trás, me puxando para trás, e eu não sabia. Eu acho que o Canadá fez com que eu conseguisse construir a minha confiança, porque o tempo do Canadá é diferente do tempo do Brasil. E você não é julgado porque você não sabe fazer. Não, você vai ter o seu tempo para você aprender isso. Você e e aquela coisa que eu digo do brasileiro querer fazer mais do que o combinado. Ó, você tem que fazer isso. Você sabe que você pode fazer A, B, C e D. Por que você vai fazer só o A? Então, isso é o diferencial da gente enquanto profissional. O brasileiro, ele é muito proativo, ele quer... Porque o nível de competição que a gente vem do Brasil é É muito gigante. alto. É É verdade gigante. isso. Você tem que competir. Quando você tem um trabalho, aquele trabalho é a sua vida. Aqui não, é tudo muito... Você é respeitado enquanto indivíduo, você é respeitado enquanto profissional. Ah, eu não quero ir trabalhar hoje porque eu estou passando por um momento psicológico, sei lá, eu estou desgastada. Tudo bem, você não precisa vir hoje. Então, assim, a pressão, e todo mundo pensa, você trabalha no banco, é um monte de meta. Tem meta, você tem que alcançar as metas, mas é no seu tempo. Ah, não conseguiu? Tudo bem. Porque eles entendem, primeiro, que a gente está passando por um período global muito desgastante. Toda semana a gente tem reunião sobre o seu estado psicológico, sobre o seu estado mental, a sua saúde mental. Está em primeiro lugar. Como é que você está hoje? Você está precisando de alguma coisa? Então, você se sente vista, você se sente valorizada. E quando eu olho para trás e eu vejo, caramba, eu estou trabalhando num lugar que eu estudei para isso. Eu lembro lá na UFPB, fazendo aqueles cálculos de economia, entendendo. E hoje eu estou utilizando aquilo que eu estudei e, e ainda tendo o desafio da língua. Caramba, eu acabei de ter uma Venci reunião com tudo isso. Eu o venci Vencido. tudo isso. E Surreal. essa sensação de satisfação é não tem preço, realmente não tem preço. Eu acabo de ter uma reunião com o cliente e o cliente sai satisfeito, eu consegui atender às necessidades dele, eu consegui entregar uma solução para ele, eu termino, sabe, aquela sensação de dever cumprido. Eu estou fazendo um bom trabalho. E isso foi construído há algum tempo atrás, assim, não foi de uma hora para outra. Tem momentos ainda que eu duvido se o meu inglês é tão bom, às vezes a palavra não vem, às vezes eu tenho um problema de pronúncia com uma palavra. Essa semana eu tive uma reunião com um cliente, estava falando sobre renovar o financiamento dele, tinha uma palavra lá que eu tenho um problema com essa palavra, eu já comecei a dizer, olha, eu não sei pronunciar direito essa palavra. E assim, você tem que ter bom senso e levar as coisas muito leve, porque senão, se você ficar muito fechado, Querendo ser perfeccionista com todas perfeito. as ações, né? Fica Não, muito difícil, dá você, um peso. você acaba mexendo com a sua sanidade. Porque você tem que entender, essa não é a sua língua. E tá tudo bem. Foi um passo gigante você ter se Estar colocado. trabalhando, estar imigrando em outro idioma. Total. E assim, o Canadá, ele é muito, ele entende. Você, você vai no banco, você tem indiano, você tem africano, você tem brasileiro, você tem mexicano, e todo mundo tem a sua particularidade, todo mundo tem o sotaque diferente. Você consegue ser entendido? Beleza. Outro dia, você consegue falar espanhol aqui com essa pessoa que eu não estou sabendo. Eu fiz, olha, eu não sei falar espanhol, eu sei falar um português misturado com espanhol. Se a gente conseguir se entender aqui, pronto, a gente se entendeu, beleza. Eu falei o meu melhor espanhol? Não, porque eu nem sei. Então, mas chegou uma solução, resolveu, o problema foi resolvido, isso aqui importa. E é essa a sensação que a gente tem que ter. Depois que a gente planejou tudo, chegou aqui, e assim, não vai. Depois que chega aqui,
resolveu, tá tudo bem. Não, é aí que começa a batalha, é aí que começa. Porque os objetivos mudam, né? Assim, vocês passaram pelo processo da imigração, conseguiram a residência permanente de vocês, conseguiram melhorar de trabalho, os dois, né? Ele terminou o curso dele, pelo que eu entendo, na sequência Sim, cronológica. Tudo isso é uma batalha gigantesca é, que vocês passaram um tempão sonhando em concretizar. E aí vem outras expectativas, vem expectativas de investir, vem expectativas de uma moradia melhor, uma vida mais confortável. E, gente, assim, nunca passa. Mas o que eu fico feliz de ver imigrantes como você, como seu marido, incentivando jovens casais a pensarem sobre isso, porque no Brasil realmente não é simples pensar em todas as coisas, em progredir tão rápido assim na carreira, muitas vezes, dependendo da área que a pessoa está, dependendo das expectativas que ela tem, dependendo da cidade, como em alguns países, como por exemplo o Canadá, sabe, Bárbara? e uma coisa que, depois de tudo isso, o que eu posso dizer é, se você, para qualquer país que você queira ir, comece a estudar a língua, porque a língua é que vai definir o seu sucesso. É o que vai definir, porque imagina se você é um chinês e vai para o Brasil. Você, no Brasil, ninguém fala chinês. Então, você tem que ir para o lugar e ter a língua, porque é a língua que vai de fato, definir o seu sucesso. Tem muita gente, às vezes eu vejo nesses canais de imigração, perguntando: dá para ir para o Canadá sem inglês? Dá para ir para o Canadá sem inglês. Agora, quem vai ser você no O Canadá? que vai Você, acontecer na sua vida, ninguém sabe, né? ninguém Não, eu sabe. recebo a mesma pergunta para bolsa de estudos. Tem como eu tentar a bolsa com inglês fraco, com inglês básico? Eu falo, gente, é complicado, é muito complicado, né? Então, a gente tem que investir. O que eu falo, Bárbara, é que assim, todo investimento que eu fiz em idiomas na minha vida, todos valeram a pena. Todos, sim. É um investimento que ninguém tira de você. Idioma é a coisa fundamental quando se toca no setor educação da vida de alguém, porque nunca é retirado de você, você não esquece. Você pode até perder um pouco a sua prática, mas está ali dentro de você, não é perdido. Exatamente, eu concordo 100% com você. A língua, ela como eu estou dizendo, ela vai definir o imigrante que você vai ser no lugar que você está disposto a ir, Está. porque caso contrário, assim, eu não tô, vou dizer, você vai começar com trabalhos mais de entrada e tá tudo bem. Agora, você quer crescer? O seu crescimento vai ser definido pelo seu inglês. Porque as conversas, à medida que você vai crescendo, vai ficando mais complexa, vai ficando mais detalhada, e você vai ter que ter um inglês que, que você possa resolver problemas, que você possa resolver situações. E é isso. E assim, você nunca vai achar, por mais que o seu inglês seja bom, você precisa estar todo dia. A gente escuta aqui, ó, tudo em inglês, é podcast, é música, O rádio, né? é Tudo isso. rádio. Todo dia eu vou para o trabalho escutando rádio. Então, assim, o inglês é fundamental. Planejamento financeiro é fundamental. A sua concepção, é, a sua, como é que eu posso dizer, a sua mentalidade, como você se vê nesse planejamento é fundamental, porque tudo isso vai definir o seu sucesso. Tudo isso vai colocar você para crescer. Bárbara, eu estou muito grata de você ter participado desse bate-papo aqui hoje, de verdade, assim, você nem Eu que agradeço. imagina a minha gratidão de você estar aqui tirando um pouco do seu dia, um pouquinho do seu tempo, que deve ser uma loucura, no domingo, tá, gente? Hoje é domingo, e ela está aqui trazendo esse depoimento surreal para inspirar vocês que estão assistindo esse vídeo hoje. E assim, eu conheci a Bárbara, eu falei no início, né, que eu ia contar, eu conheci a Bárbara num evento da Fundação Estudar, e foi um evento do Na Prática, né, que aconteceu em Natal, na época era o Lab X, não sei se o pessoal chama Lab X, enfim.
E foi um evento incrível. A gente trocou um contato sobre. Na época eu estava fazendo o meu TCC da faculdade, ela me passou um contato de uma pessoa para eu entrevistar, porque eu não estava conseguindo fazer isso em Natal, e ela me passou uma pessoa de uma pessoa. Então, assim, a gente sempre se manteve nas redes sociais esse tempo todo. Nem sei se você lembra desse fato, Eu mas não lembrava. você me deu um contato que eu falei no LinkedIn com a pessoa na época, e a pessoa me ajudou com o material. Você falou assim: ah, eu sei alguém para te ajudar. E foi aí, a gente sempre se teve nas redes sociais até hoje, gente. Que bom, eu fico feliz, assim, eu espero que essa experiência ela possa ter tocado um pouquinho essa pessoa que está querendo fazer o planejamento. Estudem inglês, se preparem, tenham, Pesquisem. pesquisem muito, tomem para você o seu processo e vá e não desista, não desista. Vai vir problemas, vai vir perrengue, mas vai passar, vai passar. Confie que vai passar. Confie em você que vai passar. E é isso, meu povo. Muito obrigada, Bárbara, pela sua participação. Gente, deixa o Obrigada. like de vocês aqui no vídeo, se inscrevam no canal. Bárbara, seja bem-vinda para participar aqui do Internacionalista pelo Mundo sempre que você quiser. Vai ser sempre um prazer receber aqui. Eu estou muito feliz. Agora eu sou de casa. Um beijo, pessoal. Tchau.